Obediência é sinônimo de adestramento. Essa é uma afirmação de um método de educação de filhos mais difundida nos dias de hoje. E por isso falam que eles não querem filhos obedientes, querem filhos colaborativos. Mas a instrução do Senhor deixada na Bíblia para nós é: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. E vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Movimento aqui de 100 Euro. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui. Como vocês viram, o tema desse vídeo vai ser obediência ou colaboração. O que nós queremos, ter filhos obedientes ou filhos colaborativos? E o que diz a Bíblia? Nós precisamos entender melhor, porque às vezes a gente lê alguns textos, mas a gente não estuda profundamente a palavra como nós deveríamos estudar. A proposta desse vídeo é trazer o que a Bíblia diz e investigar um pouquinho melhor o que esses dois textos que eu disse no início desse vídeo querem dizer como filhos obedeçam aos nossos pais e que isso vai ser agradável ao Senhor. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Para você que me segue, como você sabe, eu sou cristã e para mim o valor que a palavra de Deus tem é maior do que o que a ciência diz. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher o Senhor. Eu vou escolher as instruções que Ele diz na palavra. É claro que, dentro desse tema, entre ter filhos obedientes e filhos colaborativos, nós cristãos não queremos ter filhos que não saibam avaliar as coisas por si mesmos. É claro que o nosso modelo de educação não deve ser criando um robô que tem que fazer porque sim tem que fazer. E infelizmente isso é um tipo de educação muito difundido no meio cristãos. Esse sistema super rígido de fazer com que as crianças não saibam avaliar as coisas por si mesmas, de que elas têm que fazer porque sim. Mas nós não podemos deixar de lado o que Deus diz. Ou seja, nós não podemos invalidar o princípio da obediência, que é tão claro na Bíblia. A Bíblia ensina sobre obediência, a Bíblia ensina o valor da obediência e a Bíblia nos alerta sobre o tempo em que a desobediência seria invalidada. Uma coisa que nós cristãos precisamos aprender, e isso inclusive eu, é discernir as coisas espiritualmente. Por mais que um método, uma fala, um direcionamento seja muito bonito e tenha realmente uma coerência, se isso não condizer com a palavra, com o que Deus deixou escrito para a Bíblia, isso não vai servir para nós cristãos, isso não deveria servir para nós, porque nós somos um povo separado para Deus. Então nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Não quer dizer que a gente é maior nem menor do que qualquer pessoa. Quer dizer que nós escolhemos seguir o caminho que Deus direcionou. E é isso. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, não quero filho obediente, quero filho colaborativo. E a segunda parte, 3 fatores sobre a obediência aos pais que o seu filho precisa saber. Hoje tem sido propagada a ideia de que não devemos gerar filhos obedientes, que ser obediente é ruim, é falta de posicionamento e opinião. Infelizmente, essa ideia tem sido muito difundida no meio dos cristãos, os quais muitos pais pensam que se ensinar um filho a ser obediente é ser autoritário e é negativo para o desenvolvimento da criança. E fica aqui o alerta, cuidado, porque a Bíblia é muito clara quanto à obediência. A Bíblia ensina a buscarmos um coração obediente e é clara quando diz aos filhos para obedecerem aos pais. É aquele verso que eu li lá no início, mas eu vou ler aqui na Bíblia, que está lá em Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então ela é muito clara. Aqui nesse texto está falando que os filhos não precisam obedecer a qualquer custo. Aqui nesse texto está falando que os filhos não precisam obedecer aos pais a qualquer custo. A Bíblia, nesse texto, orienta aos filhos que eles devem obedecer aos pais no Senhor. Ou seja, quando a instrução dos pais está de acordo com o que a Bíblia diz. Logo,
quem precisa buscar a orientação do Senhor para conduzir os filhos em obediência, ensinar os filhos a obedecer, são os pais. Então, os pais precisam ter dependência de Deus para ensinar a obediência, porque a Bíblia coloca que o filho vai obedecer no Senhor, quando estiver de acordo com o que o Senhor falou, com o que a Bíblia, com o que está registrado ali. E as crianças precisam sim ser ensinadas de que um caminho de obediência é um caminho de proteção e de honra. Aqui mesmo em Efésios fala sobre isso. Continuando, eu li o verso 1 do capítulo 6, agora eu vou ler o verso 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É muito claro esse texto, que o caminho da obediência é um caminho para honra, e é honra ao Senhor, em obediência ao Senhor, no Senhor. E depois ele fala para que viva muito tempo sobre a terra. Então o segredo para viver por mais tempo, de acordo com este texto aqui, é ter obediência aos pais, ao Senhor em primeiro lugar e aos pais depois. Então, a tua criança precisa aprender que esse caminho de obediência, o porquê que tem que ser esse caminho de obediência, que ela precisa aprender este caminho de obediência. Porque pensa só, se o teu filho não obedece a você que ele vê, imagina ao Senhor que ele não vê. Fica aqui a dica. Ao invés de acatar essa ideia de que o teu filho não deve obedecer, foque em buscar sabedoria para dar as ordens e instruções corretas. E onde que você vai aprender sabiamente? Aqui. Então, esforce-se em aprender mais no Senhor para você orientar corretamente. Então, o problema não é nós ensinarmos os filhos a ser obedientes. O problema é que nós falhamos não sendo sábias, sabendo quais são as ordenanças e as instruções que nós devemos passar para as crianças, para os filhos. Então, o problema está aí. É um erro meu, é um erro particular meu, porque eu recebi uma autoridade do Senhor como mãe. O pai recebeu uma autoridade, mas ele está se alimentando para ele cumprir esse papel dele com sabedoria, para ele cumprir essa autoridade recebida com Deus com sabedoria, porque se ele for dar ordens e instruções de acordo com o coração dele, não vai dar certo. E aí vai ser muito difícil de requerer que o filho obedeça, porque vai ser um desejo do coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, nós devemos buscar sabedoria daquele que nos deu a autoridade. Estou prestes a te dar 3 fatores que os filhos precisam saber sobre obediência, mas antes eu vou te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você quer saber mais sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, aqui eu falo sobre o desenvolvimento infantil motor, cognitivo, emocional, espiritual, de acordo com o que a palavra de Deus fala, e é sempre na ideia de contribuir e nunca de ensinar o jeito que você deve criar o teu filho. É mais trazendo as informações do que a palavra fala e também informações que a ciência também traz, que a gente precisa sim ponderar e levar em questão. No entanto, quando elas se combaterem de frente o que o Senhor diz e a ciência, eu vou ficar com o que o Senhor diz. E ative o sininho para sempre ser avisado de quando tiver um vídeo novo. No relacionamento com os filhos, algumas coisas poderão ser negociadas, toleradas e relevadas. Às vezes, os filhos vão fazer algumas coisas que os pais não esperavam, mas em todo o tempo é importante a gente ensinar esses 3 fatores para os filhos. Número 1, o filho precisa saber que obedecer aos pais é uma ordem de Deus. É aquele texto de Efésios 6:1. Então, senta com ele, pega a Bíblia e mostra para ele: meu filho, olha, quando cremos no Senhor, a Bíblia passa a ser o manual da nossa vida. Tudo que nós devemos fazer nessa vida, Deus já deixou escrito aqui, estabelecido tudo, e nós precisamos obedecer a Ele. Porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama, e nada do que Ele faz para nós é ruim.
tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, porque Ele é nosso Pai amoroso, bendito e cuida de nós. Então abre o texto, lê o texto junto com seu filho, você vai ler para ele, você pode ler e pedir para ele repetir, para ele ir gravando, pega figuras e vai mostrando e mostra para ele essa obediência, que você deve obedecer a mamãe quando a mamãe falar, é para o Senhor. Segundo fator, seu filho precisa saber que essa ordem está relacionado a eles serem bem-sucedidos, que é aquele verso que a gente leu lá em Efésios 6, 2 e 3, mostra para eles, se eles querem ser bem-sucedidos na vida, no que eles fizerem, então eles precisam fazer isso ao Senhor, porque assim eles vão ter uma vida maior, não é o que o texto fala? Que assim vai ter uma vida longa, que viva longo tempo sobre a terra. Então tem aí essa questão do ser bem-sucedido por causa de honra aos pais, porque ele fez isso primeiro em amor ao Senhor e depois aos pais, porque os pais estavam firmemente ali trazendo as orientações e direções dentro do Senhor para que aquele filho então se pusesse na obediência. Terceiro fator, eles precisam saber que a instrução e os conselhos dos pais têm muito valor. Vamos ler em Provérbios 1, os versos 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Lá no verso 8, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Conta aqui pra mim, analisa você lá na sua infância, lá na sua adolescência. Quantas coisas você foi desprotegido porque você não ouviu o que o teu pai disse e o que a tua mãe disse? Você não ouviu a instrução, o conselho deles e deu ruim. Conta pra mim, eu tenho certeza que aconteceu com você alguma coisa disso. Aconteceu comigo. Por quê? Porque eu não fui prudente. Eu não dei ouvido para a palavra, ao que a palavra de Deus fala, né? Então eu vou ouvir o meu pai e a minha mãe por segurança, porque isso vai me segurar, vai me proteger. Então eu vou ouvir por proteção, por segurança à minha vida, né? Tanto o espiritual como a minha vida física aqui neste mundo, né? No tempo que o Senhor tem para mim aqui. Então, com certeza você deve ter uma história dessa. Então, é por isso que o teu filho também precisa ser ensinado que é importante ele ouvir, porque é uma proteção, né? Aquele texto que fala, qual filho que estando com fome o pai vai dar uma cobra para o filho comer, né? Não é esperado que um pai ou uma mãe faça isso de um filho. É claro que a gente tem que abrir um parênteses aqui, infelizmente existem essas loucuras aí em alguns pais e algumas mães, e misericórdia, Senhor, por essas vidas. Mas os pais centrados no Senhor e a mamãe centrada no Senhor, ela não vai fazer isso com o filho dela, ela vai ter amor. Quanto mais o Senhor, quando dá uma ordenança para que essa mamãe instrua esse teu filho, esse filho dela, né? Então vai ser no amor e no cuidado do Senhor. E o outro texto, quando fala aqui, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O diadema e o colar aqui nesse verso são adornos que chamavam a atenção das pessoas. Eram ornamentos que indicavam que ali estava uma pessoa especial, uma pessoa fora do comum. Algumas pessoas usavam esses adornos como indicadores de realeza ou de nobreza. E é exatamente isso que esse texto em Provérbios quer passar. A sabedoria e a boa instrução são marcas visíveis de quem ouve os conselhos de Deus. São referências onde passam, são requisitados para uma boa conversa, emitem pareceres bem fundamentados, são procurados para dar conselhos. Então, como pode um Deus tão amoroso requerer isso, essa obediência de nós? E olha que maravilhoso que recebemos por ser obediente. Eu sou filha, então hoje mesmo casada, adulta, digamos assim, dona de mim mesma, né? Mas não sou o Senhor que é dono da minha vida, eu ainda devo obediência aos meus pais. E olha
que maravilha que eu recebo dele, né? Esses adornos maravilhosos que eu recebo do Senhor, porque eu obedeci aos meus pais no Senhor. Espero que vocês tenham compreendido. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Se gostou desse vídeo, dá like. Se conhece alguém que precisa saber mais sobre a obediência, sobre a colaboração, entender um pouquinho mais, manda o link desse vídeo para essa pessoa. Qualquer dúvida, manda para mim nos comentários. Vou deixar para vocês esses 2 vídeos como sugestão para complementar o assunto aqui abordado. Foi muito bom ter você comigo. Beijo! Até o próximo vídeo.